No vídeo de hoje quero falar sobre qual seria a carteira ideal de investimentos para um jovem brasileiro de 20 anos de idade, segundo o ChatGPT. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, a gente pediu para o ChatGPT na versão 5, então a versão mais atual aqui do ChatGPT, versão paga, para gerar aí uma carteira de investimentos para um jovem de 20 anos, brasileiro, e vamos avaliar aí segundo a minha opinião e quero que vocês coloquem a opinião de vocês nos comentários também. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin nas suas primeiras compras. A BIPA é uma exchange bem fácil de usar, bem intuitivo, eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias outras soluções. Então, se vocês têm interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo que tem todas as informações e o link também, caso vocês tenham interesse. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na análise do ChatGPT. Primeiro, a ideia aqui é colocar um perfil, certo? Porque eu acho que isso aí depende do perfil. Então, eles vão considerar aqui longo prazo pela frente, certo? Porque é um jovem, né? Então, pouco ou nenhum dependente, capacidade de assumir mais risco, mercado brasileiro, mais oportunidades globais. E aqui a primeira observação, eu teria bastante cuidado com o mercado brasileiro especificamente. Por quê? Porque embora o Ibovespa tenha se valorizado aí, então, só para contextualizar, né? Preço do Bitcoin é $118 mil aqui, vamos encontrar Ibovespa. Então, embora o Ibovespa tenha se valorizado aí, por exemplo, nos últimos 5 anos 34%, isso é muito pouco quando consideramos a inflação real, que é a expansão da base monetária. Então, se a gente corrigir pelo M2, ou se a gente fizer algo talvez até mais simples, se a gente corrigir simplesmente pelo dólar, então eliminando aí a perda de poder de compra do real, que é uma moeda que inflaciona muito mais rápido que o dólar, pelo menos no longo prazo, a gente vê aqui que quem comprou Ibovespa em 2010 e segurou até hoje, perdeu dinheiro, certo? Então, eu recomendo bastante que vocês corrijam aí os seus investimentos, os seus ganhos, pelo menos para o dólar, mas preferencialmente para a expansão da base monetária, que é a inflação real. Então, tomem cuidado, porque eventualmente vocês vão achar que tem aí um ganho nominal, mas tiveram, na verdade, um ganho real negativo. Então, eu teria cuidado com o mercado brasileiro, não que seria impossível investir no mercado brasileiro, porque, por exemplo, levando em consideração o exemplo aqui da Argentina, certo? A Argentina foi é um país aqui, vizinho do Brasil, na América Latina, que tem aí, sofre bastante aí do problema clássico da América Latina, que é basicamente socialismo, certo? Então, políticas populistas aí que dificultam o desenvolvimento do país. Então, enfim, políticos e burocratas aí dificultando a vida das pessoas. E então a Argentina teve esse problema durante algum bom tempo, certo? Eles tiveram aí episódios de inflação crescente, praticamente uma hiperinflação já, e em novembro de 2023 o Milei foi eleito. Então, embora aí investir na Argentina até então fosse algo que parecia uma loucura, e de fato quem fez isso se ferrou, a partir de novembro de 2023, então, a Bolsa da Argentina, esse é o ETF aqui da Argentina que eu estou olhando, teve uma valorização de mais de 100% em dólar. Então, claro, o cenário no Brasil pode ser revertido, pode ser alterado. Eu espero que isso aconteça, porque eu quero muito bem todos os brasileiros, né? Eu quero o bem do Brasil, é óbvio. Mas no momento, estamos em uma situação bastante crítica, talvez um momento de inflexão, onde as coisas podem piorar bastante. E bem rápido, se depender de alguns políticos e burocratas aí, mas também pode melhorar bastante caso a gente consiga alterar o sistema atual. Acho que a informação descentralizada e várias condições aí no Brasil podem, e no mundo inclusive, podem possibilitar essa mudança de 180 graus aí na política brasileira. Mas enfim, então seguindo aqui, mercado brasileiro eu teria um pouco de cuidado, mais oportunidades globais, interessante. Vamos falar mais de forma mais profunda sobre isso também. É importante começar cedo e aproveitar os juros compostos, beleza? Então, análise aqui. Beleza, então vamos começar. Carteira de investimentos ideal para um jovem brasileiro de 20 anos. Se você tem 20 anos hoje, tem algo que a maioria das pessoas mais velhas não tem, o tempo. Tempo para errar é aprender e principalmente deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. Isso é verdade, aqui o Renato Trezoitão sempre fala, né? Você com 20 anos provavelmente é mais rico do que, sei lá, o Bill Gates ou algum velhinho aí, o Warren Buffett, que tem vários bilhões aí na conta,
mas não tem mais, talvez, uma das coisas mais preciosas que a gente tem aqui, que é o tempo de vida, certo? Pelo menos aqui na Terra, porque no final das contas existe algo mais precioso do que a nossa vida aqui na Terra. Mas não entrando nessa questão especificamente, o nosso tempo aqui é de fato mais precioso do que o dinheiro, porque a gente pode ganhar mais dinheiro, mas o tempo não tem volta. Uma vez que a gente perdeu o tempo, não tem como recuperar. E o dinheiro a gente pode perder e recuperar ele várias vezes. Bom, então, o segredo é simples: quanto mais cedo você começar, menor é o esforço para atingir grandes patrimônios. É o famoso quanto antes melhor. Então, como distribuir os investimentos aí de forma inteligente para maximizar ganhos e reduzir riscos? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro ponto, a reserva de emergência, o alicerce. Então, antes de pensar em investimentos arrojados, você precisa ter um colchão de segurança de 6 a 12 meses de despesas básicas aí, geralmente. E onde alocar, então, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, fundos DI de baixíssimo custo. Qual é a função, então? Não render muito, mas proteger você de imprevistos sem precisar vender investimentos no pior momento. E eu, particularmente, eu tenho sim uma reserva de emergência, eu acho que faz sentido. E, inclusive, a taxa de juros básica aqui no Brasil está bastante alta, a taxa Selic está em 15%, pelo menos nominalmente, né? Porque quando a gente olha em a inflação real, infelizmente, M2 e por aí vai, a gente vê que não é uma taxa tão alta assim, né? É aquele conceito básico do perda fixa e perda variável, né? Então, mas enfim, pelo menos em termos nominais, a taxa de juros está alta, então talvez ter uma reserva de emergência faça sim sentido. Ponto número 2 aqui, exposição ao motor de crescimento, renda variável. Se você tem 20 anos, pode suportar oscilações de curto prazo para buscar ganhos muito maiores no longo prazo. Então aqui tem uma distribuição sugerida aí de parte de renda variável. Então aqui seria 40% em Bitcoin, e a explicação seria: o ativo com maior potencial de valorização nas próximas décadas, descentralizado e resistente à inflação monetária. Eu particularmente, eu concordo com isso. Eu acho que o Bitcoin aí é o ativo com maior potencial de valorização nas próximas décadas. Lembrando que isso não é uma dica de investimentos, é a minha opinião pessoal. Por vários motivos, eu não vou entrar no detalhe aí, mas basicamente o Bitcoin muito provavelmente seja o ouro digital, e vários economistas já previam a necessidade aí de um Bitcoin, ou seja, de um ativo que fosse descentralizado e que tirasse o dinheiro das mãos do Estado, do governo, de políticos e burocratas. Então eu gosto sempre de citar a frase do Hayek aí, que em 1984 já dizia, abre aspas: eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Então, sim, a gente tem hoje em dia ativos cada vez mais dependentes da internet, da tecnologia, da informação. Então temos, por exemplo, entre os maiores ativos do mundo, Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon e por aí vai. Diferente do passado, onde a gente tinha grandes indústrias, empresas de petróleo, por aí vai, o Meta aqui também, né? Então ter o ouro digital, o dinheiro aí da internet, faz muito sentido, e o Bitcoin vem se provando aí cada vez mais como o ouro digital, como o dinheiro da internet. Então, sim, particularmente, eu entendo que essa tese do Bitcoin faz muito sentido. Ele coloca aqui 40% de alocação no Bitcoin. Bom, o que eu falaria sobre alocação em Bitcoin? Existem muitas pessoas aí, principalmente na bolha bitcoinheira, que alocam 100% do seu capital em Bitcoin, e muito provavelmente eles estão com um ganho superior a qualquer outro tipo de carteira. É importante frisar isso. Por exemplo, quando a gente pega aqui o Bitcoin nos últimos 5 anos, se valorizou mais de 800%. Se a gente pega um outro ativo aí que se valorizou bastante, por exemplo o SP500, nos últimos 5 anos, ele se valorizou 89%. Então é quase 10 vezes aí a valorização do SP500. Agora, é claro que existem alguns cenários aí, onde, por exemplo, se você comprou aqui... Deixa eu ver o ativo, a MicroStrategy, né? Então vamos encontrar aqui MicroStrategy. Nos últimos 5 anos, você ganhou 3.000% de valorização em dólar, que na verdade é quase como se fosse um Bitcoin alavancado, né? Então sim, tem como ganhar mais do que simplesmente comprando Bitcoin? Sim. Mas é bem difícil, pelo menos historicamente foi bem difícil. Então, tem algumas pessoas que colocam 100% do capital em Bitcoin. Eu, particularmente, eu tenho um certo problema com fazer isso, que é o fato de que eu imagino que eu posso estar errado e não saber o motivo pelo qual eu posso estar errado. Eu, sinceramente, acho que a tese do Bitcoin é muito forte, muito sólida, mas eu imagino que eu
pode haver inúmeros cenários que eu desconheço, que eu não consegui prever, que eu não consegui nem pensar e conceber eles, que podem existir, certo? Então, enfim, eu acho que essa decisão é óbvio, é uma decisão pessoal. Quem está 100% do Bitcoin se deu muito bem, historicamente. Não temos como saber se isso vai continuar acontecendo. Eu, particularmente, chutaria que sim. Mas então vamos seguir aqui. 20% de bolsa global. Bom, então resumo, né? 40%. Eu acho assim. O maior risco seria ter zero de exposição ao Bitcoin, porque se de fato o Bitcoin se tornar a base do sistema financeiro global, aí não ter Bitcoin nenhum é um grande risco. Eu acho que esse seria o maior risco em relação à alocação Bitcoin. E o percentual de alocação de Bitcoin, eu acho que depende de cada um, da propensão aí, a volatilidade, da idade, por aí vai. Considerando que alguém jovem, eu acho que é interessante aí, se você entender do ativo e pensando sempre, nunca invista em algo que você não entenda, eu acho que, enfim, faz sentido no mínimo estudar o ativo para verificar se vale a pena uma alocação. Eu, particularmente, eu gosto muito da tese do Bitcoin, obviamente, eu não preciso nem dizer isso aqui, o nome do canal é Quem é Satoshi, certo? Satoshi Nakamoto é o criador do Bitcoin, então, enfim. Seguindo, então, 20% bolsa global, ETFs como o IVVB11 do SP500, o Nasdaq, para diversificar empresas líderes mundiais. Eu gosto bastante da tese de não estar 100% alocado no Brasil, por motivos óbvios. O Brasil tem uma instabilidade política muito grande, a gente tem vários problemas estruturais, não é de hoje. Como eu já mostrei aqui, né, quem comprou Ibovespa há 15 anos atrás, aqui em 2010, e segurou até hoje, perdeu dinheiro em dólar, corrigindo simplesmente pelo dólar. Desconsiderando a perda de poder de compra, a inflação real e por aí vai. Inclusive, por exemplo, se a gente pega aqui, o dólar perdeu o poder de compra nesse meio tempo. Então, enfim, ter só Ibovespa é meio loucura. Vamos ser honestos aqui. Então, eu acho interessante essa questão do investimento internacional. E sim, em relação a ETFs, eu gosto da ideia, porque, é claro, é mais simples, é mais prático. Você compra um índice, são as principais ações, e basicamente você está comprando, digamos assim, entre aspas, né, a economia dos Estados Unidos. Só que é importante lembrar também que hoje em dia estamos em um patamar bastante esticado de preço aqui. Vamos pegar o SP500 aqui, que é o cara que manda aqui na economia do mundo, a economia dos Estados Unidos aí. Desde as políticas de quantitative easing em 2008, quando a gente teve a crise subprime, o índice se valorizou 800% em dólar. Ou seja, foi uma valorização muito boa. Todo mundo olha aqui para o SP500 nos últimos anos como um ideal aí de rentabilidade, certo? Então, comprar um índice em relação a escolher ações, se você não é profissional e não vai dedicar muito tempo para isso, pode fazer sentido, é mais prático, você tem menos chance aí de cometer um grande erro. Mas é importante lembrar que o preço aqui do SP500 está muito esticado, em função das políticas de quantitative easing, expansão da base monetária e da manipulação do crédito. E a gente tem também uma dívida gigantesca aqui nos Estados Unidos, que já passa então dos 36 trilhões de dólares. Isso pode ser um grande problema, porque o sistema fiduciário como um todo pode colapsar. A gente tem, por exemplo, o dólar aí perdendo poder de compra ao longo do tempo. E a gente tem uma expansão na base monetária relativamente grande. Então, levando tudo isso em consideração, sim, estar exposto ao mercado internacional é muito mais inteligente e prudente do que estar exposto somente ao Brasil, porque isso seria um risco muito grande, na minha humilde opinião. Mas é importante levar em consideração o cenário bastante crítico da economia global como um todo. 10% de bolsa brasileira, principalmente empresas sólidas, exportadoras e com geração constante de caixa. Ok, eu particularmente não vejo uma situação de melhora imediata na economia brasileira. Eu prefiro essa situação se desenhar e ficar bem clara, como por exemplo aconteceu na Argentina. Eu comprei o ETF da Argentina quando o Milei foi eleito. Eu não esperei aqui, por exemplo, muitas pessoas estavam investindo na Argentina antes do Milei ser eleito, com a esperança de que ele fosse eleito, e daí já pegaram um preço menor, certo? Eu prefiro esperar o evento acontecer, então, no caso, a eleição do Milei, com propostas de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, e daí comprar o ativo. Então, sim, se houver uma mudança clara política no Brasil acontecendo, para melhor, é claro, talvez eu compre a Bolsa Brasileira. No momento, não sou muito interessado. E aqui 5% do setor estratégicos, ETFs de tecnologia, energia limpa, semicondutores, inteligência artificial. Enfim, eu acho que isso aqui, se você entende muito do assunto, você pode fazer uma aposta.
Caso contrário, não sei, porque você pode, por exemplo, vou investir aqui em energia limpa, mas você não entende nada de energia, muito menos de energia limpa, entre aspas, aí, né? Então, eu acho que. Porque, enfim, por exemplo, uma tese que eu gosto bastante é a tese do urânio, certo? Inclusive, o Ulrich fala bastante sobre essa tese, e é uma tese que, na época, alguns anos atrás, eu olhei e achei bastante interessante, certo? O urânio, a energia nuclear, como uma das fontes mais tecnológicas, mais avançadas aí de gerar energia. Então, eu não sei se ela é considerada, o que é considerada limpa ou não, enfim. Mas também, eu não sou um grande entendedor da tese energética, então eu entraria em nichos específicos se eu entendesse bastante do assunto. Bom, seguindo aqui, produção cambial e geopolítica, morar no Brasil significa viver sob risco cambial, verdade. Ter parte do patrimônio em moeda forte dólar protege contra a crise e, mais importante ainda, ter moeda forte Bitcoin, na minha opinião, também. Bitcoin já faz esse papel porque é cotado em dólar, mas também vale ter ETFs ou fundos no exterior. É possível ter parte em ouro ou prata para diversificação. De fato, o ouro está na máxima histórica. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais percebem que o sistema fiduciário está colapsando, o que é verdade, e é muito difícil negar isso. E algumas pessoas veem o ouro como a principal alternativa aí. Então temos vários investidores aí, o Peter Schiff, por exemplo, o Avelino Morgante aí, o Peter Schiff brasileiro. Algumas pessoas veem que têm um entendimento de escola austríaca de economia, veem o ouro como a principal alternativa. Eu particularmente, enfim, não que eu não goste do ouro ou algo do tipo, mas eu acho que o Bitcoin ele é uma melhor alternativa aqui para o sistema fiduciário que está colapsando. Posso estar errado, mas o fato é que ambos ativos estão muito próximos aí da máxima histórica, então, enfim, o ChatGPT coloca aqui a opção do ouro. Eu particularmente vejo mais potencial aí de upside no Bitcoin, inclusive, porque se a gente observa aqui os maiores ativos do mundo, a gente tem o ouro em primeiro lugar, né? Market cap de 23 trilhões de dólares e o Bitcoin 2 trilhões de dólares, então se o Bitcoin de fato for o ouro digital, ele ainda pode se valorizar bastante e passar o ouro físico, no caso, né? Enfim, bom. Então, seguindo aqui a questão ali do... onde é que a gente estava? Ouro, prata, né, para diversificação. Prata, eu não sei porque, por exemplo, o ouro, ele geralmente se valoriza em relação à prata ao longo do tempo por uma questão de oferta e demanda, certo? Então, eu terei que conhecer melhor a tese da prata para opinar aqui. E eu acho que seria um trade talvez um pouco mais pontual do que de longo prazo, porque, de novo, historicamente, o ouro tende a se valorizar em relação à prata, né? Bom, seguindo aqui, renda fixa como estabilizador, meu jovem ter um pouco de renda fixa é inteligente, não para ganhar muito, mas para equilibrar volatilidade. 15% em título de renda fixa no Brasil, Tesouro IPCA, LFT para travar parte do poder de compra, 10% de renda fixa no exterior, Treasuries cursos via ETFs, por exemplo, para proteger em dólar. Bom, aqui é uma questão interessante porque alguns economistas investidores, por exemplo, Otávio Facuri, fala de algo que é bem comum, ter um assunto constante aí para quem gosta de economia real, escola austríaca de economia e por aí vai, que é a questão do colapso aí do sistema fiduciário. E é claro, a gente já tem uma dívida que passa de 36 trilhões de dólares nos Estados Unidos. O problema da dívida não é só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Europa, América Latina, no Oriente também, então temos uma dívida crescente, sistema fiduciário insustentável. A gente vê moedas fiduciárias perdendo poder de compra ao longo do tempo e uma manipulação cada vez mais frequente aí em taxa de juros e também em expansão da base monetária. Então o sistema fiduciário ele vai colapsar e a gente não sabe como é que esse colapso acontecerá. Será que será uma crise, por exemplo, maior e mais abrupta do que a crise de 1929? Será que vai ser algo mais gradual ao longo de décadas e um colapso em câmera lenta, digamos assim, a gente não tem como saber, mas alguns economistas aí que de fato entendem muito sobre o mercado financeiro advogam aí em proteger o patrimônio em ativos de liquidez, alta liquidez e que são essenciais aí para a economia. Então, títulos de dívida de curto prazo aí, T-bills, por exemplo, de preferência nas melhores economias do mundo, como os Estados Unidos, o que seria equivalente aqui no Brasil, talvez no Tesouro Selic,
Porque se o mundo colapsar aí em termos financeiros, daí essas pessoas poderiam entrar comprando tudo, né? Por exemplo, quando a gente fala do Warren Buffett, o cara tem aí Berkshire Hathaway, por aí vai, os maiores investidores do mundo, muitos têm bastante dinheiro em caixa e eles podem estar então esperando um momento para a queda do mercado de ações para comprar barato, né? E a queda em cash, e o cash, entre aspas, aí do mundo ainda é o dólar, certo? Pode ser que no futuro vire o Bitcoin, pode ser, mas as pessoas ainda veem o dólar como ativo seguro. Quando acontece o famoso fenômeno de flight to quality, eles acabam migrando para o dólar. Bom, então aqui, para fechar o exemplo aqui, a sugestão do ChatGPT seria 40% em Bitcoin. Bom, primeiro reserva de emergência, mas depois 40% de Bitcoin, 20% Bolsa Global, 10% Bolsa Brasileira, 5% setor estratégico, tecnologia, IA e energia, 15% renda fixa Brasil, 10% renda fixa exterior. O que eu mudaria aqui, talvez, olhando rápido? Bom, exposição Bitcoin eu acho muito relevante, aí a percentual de exposição depende de cada um. Eu acho que zero seria muito arriscado e inviável. Tirando zero, eu particularmente acho que dependeria de quanto que você sabe sobre o assunto, sabe sobre custódia, sabe sobre a importância do Bitcoin, por que ele existe, certo? Para não cometer, por exemplo, o erro de comprar na alta e vender na baixa, por aí vai. Bolsa Global acho muito mais interessante do que ter 100% dos seus ativos aqui no Brasil. Tem muitas pessoas que falam sobre finanças, economia e investimentos aqui no YouTube, que falam só sobre Bolsa Brasileira, ou principalmente sobre Bolsa Brasileira. E, novamente, se você comprou o Ibovespa corrigindo simplesmente pelo dólar, você perdeu dinheiro aí, então tome cuidado com isso. E aqui, então, Bolsa Brasileira, de novo, eu vejo um cenário muito crítico. Pode ser que a gente vá para um caminho estilo Venezuela, então eu esperaria, de fato, um cenário positivo se desenhar, e daí sim poderia entrar comprando. Setores estratégicos como tecnologia e energia, eu entraria só se eu conhecesse do assunto e da tese, certo? Por exemplo, o Ulrich entendia sobre, ou estudou sobre o assunto urânio e resolveu investir, se eu não me engano. E eu acho que até teve uma valorização interessante aí, a tese do urânio, dependendo do ativo. Mas, enfim, eu acho que é algo que eu faria só se eu entendesse o assunto. Renda fixa no Brasil, ok, a taxa Selic está alta, mas, de novo, se a gente pega expansão da base monetária, cuidado aí com o ganho real. Mesma coisa com renda fixa no exterior, aí... lembrando que para quem vive no Brasil, tem um apartamento no Brasil, tem um carro no Brasil, tem salário em reais, tudo em reais, cuidado para não estar muito exposto ao Brasil. Bom, então por que o ChatGPT aqui considera essa carteira poderosa? Forte exposição a crescimento, Bitcoin em ações globais, proteção contra a inflação e desvalorização do real, diversificação entre Brasil e exterior, base de segurança para qualquer crise, potencial de multiplicar o patrimônio várias vezes em 20 e 30 anos. Resumo da filosofia: aos 20 anos o risco maior não é a volatilidade, o risco maior é não investir, o tempo é o ativo mais valioso que você tem, use-o a seu favor. Interessante, eu acho que talvez essa carteira seja melhor do que boa parte das carteiras aí dos gurus financeiros no YouTube. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, ou até hoje ainda no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.